Vamos então para a região vínculos. Nessa região vínculos eu tenho aqui uma ação para limpar a grid, onde eu pergunto para o usuário se ele quer limpar e chamo um empty dataset do CDS vínculos. Nessa ocasião aí a minha grid ela será limpa, né, vai ficar sem nenhum registro. Eu tenho uma action excluir linha, que é essa aqui, ó, limpar grid é essa, né? A excluir linha é essa action aqui, o que é que ela faz? Ela deleta um registro do CDS vínculo, né? Aquele registro que tiver selecionado aqui, tá? Perfeito. Então essas duas actions aí são as mais simples, né? Daí eu tenho essa aqui, ó, copiar dados, que é onde está a lógica da migração dos dados aí de um banco para o outro, né? Primeiro eu tenho um string list chamado scripts. Depois eu tenho aqui uma transação, que é uma tTransactionDesk. Tenho um i para realizar aí uns laços. E tenho essas variáveis string aqui, values, campos e linha. Quando o usuário clica então nesse botãozinho copiar dados, eu pergunto para ele se ele deseja copiar os dados das tabelas selecionadas. Se ele responder sim, eu passo o decimal separator para ponto, para não ter problemas aí com casas decimais. Daí eu passo a gerar os scripts. Como é que eu faço para gerar esses scripts aí? Eu pego a ttabela cliente, que é essa aqui, e fecho. Daí eu atribuo o nome da tabela para a tabela que está selecionada aqui, ó. E então eu abro esse dataset, né? Nesse momento então eu tenho os dados dessa tabela cliente selecionadas aqui para serem trabalhados, tá? Depois disso eu instancio o scripts, que é uma string list. Vou para o primeiro registro da tabela do cliente e realizo um laço aqui, ó. Enquanto não chegar no final dessa tabela, faça. Em linha eu já insiro esse conteúdo, insert into nome da tabela que está selecionada aqui, ó, porque eu vou inserir os dados do cliente, né, da tabela do cliente na tabela da software house, tá? Então insert into na tabela da software house, tabela que está selecionada. Perfeito. Começou assim a linha, né? Nesse momento ela tem, por exemplo, insert into produto, só isso, tá? Daí eu realizo um outro laço aqui, ó, dentro desse, tá? Vou para o primeiro registro dos vínculos. Enquanto não chegar no final dos vínculos, o que é que eu faço? Eu pego o valor que está em campos, atribuo novamente o valor de campos e pego o nome do campo aqui, ó. Tá? Você lembra que lá no tour nós fomos colocando o nome dos campos aqui, né? Então, por exemplo, no caso de unidade, eu coloquei aqui o campo ID. Depois eu coloquei o campo descrição, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está colocando, ó, ID. Como é que está ficando no caso daquela unidade lá? Está ficando assim, ó, ID, vírgula, descrição, vírgula, tá? E aqui em cima eu teria insert into unidade produto. Legal? No primeiro passo do laço, né, desse primeiro laço aqui, e também no primeiro passo desse segundo laço, no primeiro passo eu teria o ID, né? Porque eu estou pegando apenas o valor do primeiro campo aqui, que seria o ID, tá? No segundo passo eu pegaria a descrição, né, e ficaria com uma vírgula no final. Legal? Daí, se o campo cliente for diferente de vazio, né, porque o campo cliente aqui ele pode ficar vazio, né, que foi o caso do campo, deixa eu lembrar qual é o nome do campo lá de unidade de produto, pode fracionar, né? Então aqui o campo pode fracionar, como não tem na tabela do cliente, então aqui no final vai ficar assim, ó, pode fracionar. Foram 3 campos que nós utilizamos no exemplo da unidade, né?
Perfeito. Então, se o campo cliente for diferente de vazio, o que é que eu ponho no values aqui, ó? Se o campo cliente for diferente de vazio, o values ele vai receber o conteúdo, tá, que está dentro da tabela cliente, né? Veja que a tabela cliente ela se encontra primeiro, ela se encontra nesse momento no primeiro registro. Olha, eu estou fazendo um laço por fora, o meu laço mais externo aqui é nos registros da tabela cliente, que nesse momento, nesse exemplo que eu dei aqui, é a tabela cliente, ela está lá na tabela unidade produto, né? Unidade produto do cliente, que na verdade o nome lá é unidades, né? No banco de dados do cliente, tá? Aqui, ó, BD do cliente. Legal? Beleza. O que é que está acontecendo aqui nesse values aqui, ó? Primeiro de tudo, eu estou pegando o nome que foi colocado no campo cliente. Quais foram os nomes que foram colocados no campo do cliente? Só para a gente lembrar aqui. Foram colocados os nomes código, né, que no caso lá do banco de dados do cliente o código é o ID, e foi colocado o descrição, né? Muito bem. Então o que ele faz aqui, ó? Ele pega o código, tá? E ele dá um field by name lá na tabela cliente. Então é como se ele estivesse fazendo assim, ó. Field by name código.asstring. Quando ele realiza esse procedimento, ele pega o valor do código mesmo que está na tabela do cliente, tá? Então ele vai pegar lá KG, UND, né? Não. Essa é a descrição. Ele vai pegar é o ID mesmo, né? Vamos abrir aqui o banco de dados do cliente para você compreender melhor antes de eu debugar, tá? O banco de dados do cliente que eu usei foi esse MyBook aqui, ó. E como exemplo, eu estou utilizando a tabela unidades. Muito bem. Então o código ele vai pegar esse número aqui, ó. Legal? E no caso desse banco de dados, esse código aqui é o ID, né? Perfeito. Então ele pega o código, coloca esse código entre apóstrofos e atribui ao values, né? Então no caso do primeiro registro aqui, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vírgula. Daí ele vai para o segundo. O segundo registro agora no CDS vínculos vai ser quem? Vai ser a descrição, né? O que ele faz então? A descrição ela está vinculada aqui no campo cliente com o campo da software house? Tá, nós vinculamos a descrição porque existe o campo descrição lá na tabela de unidades do cliente, ó. O que ele faz então? Ele verifica, né, que o campo cliente é diferente de vazio e ele adiciona agora a descrição aqui, ó. Como é que vai ficar a descrição? Vai ficar caixa 02 mais a vírgula aqui no final, tá? Não esquecendo dessa vírgula que fica no final. Muito bem. Perfeito. Daí ele vai para o terceiro registro do CDS vínculos, né? O que é que acontece no terceiro registro? O que é que tem lá? No terceiro registro do CDS vínculos nós vamos ter aqui em tabela SH unidade produto, em campo SH pode fracionar, só que do lado de cá nós não temos tabela cliente e nem temos campo cliente, porque não existe o campo pode fracionar aqui na tabela do cliente, né? Na verdade nós inserimos um valor aqui que foi o valor N, né? Da forma como nós fizemos lá no vídeo do tour. O que é que ele faz então? Ele verifica nesse terceiro passo se o campo do cliente, assim como ele fez das outras duas vezes, é diferente de vazio. E dessa vez ele não é, ele é vazio. Daí ele vem para o else, ó. O que é que ele coloca no else agora? Ele coloca o valor do campo entre apóstrofos, tá? E o valor do campo foi N que nós colocamos aqui.
Como é que vai ficar o values agora? O values que eu estava digitando ali em cima, né? Ele vai ficar assim, ó. Deixa eu aproveitar ele aqui. Ele vai receber um N agora. Legal? Muito bem. Então agora eu já tenho aqui o valor de campos, né? Campos é igual a isso aí, tá? E values é igual a isso aqui. Perfeito? O que é que eu faço então? Esse laço aqui do CDS vínculos acabou, né? Porque eu tenho 3 registros, já analisei os 3 registros, ele já passou pelos 3 registros, ele sai desse laço. Daí eu deleto o último item de campos. E o que é o último item de campos aqui, ó? É uma vírgula, né? Eu sempre coloco uma vírgulazinha no final, tá? Então esse código aqui é para eu tirar essa vírgula aqui, ó. Como é que eu faço isso? Delete de campos do tamanho dele 1. Então sai um item lá do final. Mesma coisa eu faço com values. Delete de values, pegue o tamanho dele, vai lá no final e tire um item. Que é aqui, ó. Teria uma vírgula aqui, tá? E vai lá então, retira essa vírgula, ok? Nesse momento eu tenho esse valor em campos e tenho esse valor em values. Agora eu termino de montar a minha linha. O que é que eu tinha na minha linha? Na linha eu tinha, cadê? Tá aqui, ó. Insert int unidade produto. Então vamos copiar ela para cá. Minha linha agora ela vai ficar assim, ó. Insert int unidade produto. Tem um espaço lá no final, ó. Parêntese, tá aqui o parêntese. Mais campos, daí eu pego os campos aqui, coloco aqui. Mais parêntese, values, parêntese. Sem esses apóstrofos, né? Parêntese, values, parênteses, mais values, aqui, ó. Mais apóstrofo, ou mais parênteses, fecha o ponto e vírgula, tá? Fecha parênteses e vem o ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Minha linha agora ficou dessa maneira. Insert int unidade produto e de descrição pode fracionar values 1 caixa 02n. O que eu faço? Pego essa linha e insiro em scripts. Eu adiciono essa linha em scripts. Limpo os campos, limpo values, passo para o próximo registro de tabela cliente e começo tudo de novo, tá? Seto novamente a linha para insert int, faço o laço agora no CDS vínculos de novo nos 3 campos, tá? Só que agora ele vai pegar o valor aqui, ó, do segundo registro de tabela cliente, né? O valor que vai ficar aqui na minha nova linha vai ser o seguinte, ó. Ele vai pegar 2 no código, ele vai pegar essa descrição, caixa 06 e um N lá no final. E assim sucessivamente, né? Para todos os registros aqui da tabela que foi selecionada, ele vai gerar uma linha de script. Depois que eu monto todo o meu script, eu venho para a parte de executar o script. Como é que eu faço para executar? Eu seto a propriedade transaction id em transação para 1, atribuo um id qualquer. O nível de isolamento coloco red committed. Daí agora eu faço um laço. Olha. Enquanto não chegar aí no final do meu script, né? Enquanto tiver script para ser realizado, eu chamo o start transaction do conexão SH. Veja que agora eu estou usando conexão SH. Passando esse transação como parâmetro, executo o script de acordo com o passo do laço que está sendo realizado aqui, né? Ele vai executar todas as linhas, tá? E chamo um commit. Se ocorrer algum problema aqui,
eu chamo um rollback. Legal? Passando a transação e mostro qual foi a mensagem da exceção que ocorreu. Legal? Qualquer outra exceção que ocorra aqui, eu chamo um show message, passando aqui o código da mensagem de exceção que aconteceu. Tranquilo? Então, se acontecer algum problema aqui no meio dessa transação, eu vou passar um rollback e os dados eles não serão armazenados no banco, tá? Muito bem, depois disso, eu informo que a cópia foi efetuada com sucesso, libero o scripts da memória, né, a minha variável scripts, e passo o decimal separator para vírgula. Mesmo que aconteça algum problema que está dentro de um finally, né, eu libero o scripts da memória e passo o decimal separator para vírgula. Eu falei aqui a questão de debugar, né, mas eu vou deixar esse passo para você. Tá? Então ponha um breakpoint aqui, execute aí com F9 e realize esse mesmo teste aí, pode ser esse teste da unidade, né? Você cria aí dois bancos de dados distintos, tá? Para realizar esse teste, tá? Você pode usar o banco do T2T e RP, daí você cria um outro banco com uma tabela unidade qualquer, coloca lá uns valores apenas para realizar esse teste que nós fizemos aqui. E daí você vai utilizando o breakpoint, né? Pode colocar um aqui, um mais na frente, para você utilizando o F9 para pular dos laços, quando você não achar mais necessário analisar os laços passo a passo, tranquilo? Mas é de extrema importância que você debugue esse método, tá? Até que você compreenda plenamente como é que ele funciona. Depois que você compreender plenamente como é que esse método funciona, é que você vai enxergar quais são os problemas que ele tem, né? Problemas esses que nós vamos discutir no EAD e encontrar a solução para todos eles, tá bom?